sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Escolar, nosso podcast aqui, que está iniciando 2025 com mais um episódio. Estamos aqui com esse episódio que é com o nosso convidado aqui, vai falar sobre o Maio Amarelo, que é a nossa temática desse mês. E estamos aqui com a nossa nova apresentadora desse ano. Pode se apresentar. Olá, para quem não me conhece ainda, eu sou Yasmin e entrei esse ano como apresentadora. Espero agregar bastante nos episódios desse ano. É isso, gente. E vamos iniciar com a temática do Maio Amarelo. Estamos aqui com o nosso policial aqui, rodoviário federal. Ele vai se apresentar, o nome dele. Pode se apresentar, por favor. Bom, é muito bom estar aqui hoje. Prazer estar aqui. Agradeço desde já o convite. Eu sou o policial rodoviário federal Tony Souza. E, bom, estamos aqui para poder contribuir e colaborar com vocês naquilo que a gente puder. Policial, eu posso te chamar como? Tony, pode chamar de Tony? Tony que tá tranquilo. Tony fica melhor? Tony. Tony, o Maio Amarelo, tipo assim, a importância dele na PRF. Perfeito. Assim, a gente, dentro das estradas e rodovias federais, a gente vê muita dificuldade em relação a acidentes de trânsito. E principalmente acidentes de trânsito ocasionados por conta de atitudes negligentes do próprio condutor ou das pessoas que estão dentro do veículo. A gente tem aqui dentro de Porto Velho, por exemplo, uma questão, a BR ela passa dentro da cidade, conhecida ali como Avenida Governador Jorge Teixeira, e depois pegando ali a Imigrantes. A quantidade de acidentes ali dentro é muito grande. O Maio Amarelo ele entra como uma campanha de conscientização acerca, um mês de intensificação na realidade, da conscientização acerca de atitudes que o motorista deve tomar para poder se prevenir acerca dos acidentes. Tomou uma determinada atitude, olhar o pneu do veículo para poder evitar que o pneu esteja liso. Vou verificar se tem triângulo, se tem chave de roda, se tem um step, o pneu sobressalente, como a gente chama. Tudo isso vem para poder, intensificado no mês de maio, para poder corroborar com a segurança viária mesmo da população. E sobre os acidentes, você pode nos falar um pouco sobre como está a situação atualmente em Rondônia? Acidentes aqui são muito comuns, né? Isso é muito corriqueiro. Principalmente situações ocasionadas por má conservação do veículo, embriaguez ao volante é uma das causas principais aqui em Rondônia. A gente tem problemas também com a ausência de utilização do cinto de segurança, o que também é uma problemática grande, além do dispositivo de retenção, como se fala, a cadeirinha, ou o bebê conforto, ou o assento de elevação. Essas são uma das principais causas de acidentes aqui dentro do nosso estado. Né? Essas atitudes que são cometidas ou que não são feitos, né, pelo condutor, os cuidados que ele tem que fazer preparativo com o veículo para poder sair em viagem, acaba ocasionando esse tipo de acidente. Acho que um grande problema que acontece aqui e muita gente não entende, porque diz assim, eu sempre fui um ótimo motorista, eu sou um exímio motorista, nunca bati o veículo. O problema não está em eu ser um bom motorista. Quando a gente está no trânsito, a gente tem que entender que a gente não está sozinho. Eu estou no trânsito, mas eu tenho uma outra pessoa. Eu posso não ter bebido, eu posso ter me preparado, eu posso estar com o carro todo pronto, mas a pessoa que está comigo no trânsito vem e bate. E quem morre? Acaba que eu venho a óbito e a outra pessoa que bateu em mim não teve problema nenhum, percebe? Então, quando a gente está no trânsito, a gente está com outras vidas. O trânsito não é uma situação isolada, onde uma única pessoa está na via. A gente tem inúmeras pessoas trafegando, inúmeras cabeças, inúmeras Todos vidas. estão envolvidos, né? Sim, inúmeras vivências. Você pode sair um dia de casa que você esteja bravo. Briguei com o pai, briguei com a mãe, briguei com a namorada. Beleza. Sai pro trânsito, você tá velozes e furiosos. Você quer acelerar, né? Para poder descontar a raiva que você tá ali passando. E você sai acelerado. Acaba batendo em alguém. Eu que tava tranquilo, que fiz a minha terapia ontem, que tava tudo Meditação. certo. Sim, tava tudo tranquilo. Minha terapia tá em dia. A terapeuta aguentou tudo que eu falei para ela ontem. Hoje eu tô top. Acabou Mas sofrendo. exato, eu acabo sofrendo um acidente por causa disso. Então vai muito de toda uma questão de uma comunidade, não é aquilo do individualismo, né? Perfeito, perfeito. A, 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 a gente tem que conscientizar a população acerca desses fatos, de que a importância do cuidado no trânsito, ela advém exatamente disso, de não somente tomar cuidado comigo e com os meus, mas também de tomar cuidado com o próximo, com aquele que está passando por mim,
Com a pessoa que passou por mim e buzinou, que pode estar irritada, pode estar num dia ruim e acabar ocasionando algum problema. Se eu acabar, por exemplo, buzinando, já que estou falando sobre buzina, buzinando para alguém e deixando essa pessoa nervosa, quando a gente está no trânsito, a gente tem que entender que o veículo que está com a gente na nossa mão, ele se torna, quer queira quer não, uma arma. Ele pode ser utilizado como arma. Principalmente com os motoqueiros, né? Perfeito, Que não perfeito. tem toda uma cobertura. Aí eu costumo dizer que o para-choque da moto é a gente. Porque a moto fica em pé, a gente cai. Ou a moto cai por cima da gente. É, Então, assim, é muito complicado. E aí o motoqueiro, ele tá totalmente desprovido, como você falou. Passou num cruzamento. O carro vem, ultrapassa o cruzamento a preferencial. Vai acertar o motoqueiro em cheio. O que é que vai acontecer? Pega primeiramente perna. A perna vai ser o primeiro ponto que vai pegar. Sim. Aí vai machucar o motoqueiro, quebra a perna. Quantidade de acidentes que a gente atende por conta de má atenção ou de ausência de atenção para com o motoqueiro ou até mesmo de complacência mesmo com o outro, com a outra pessoa que está no trânsito, é enorme. Que ele está me vendo, então eu vou meter a cara e vou. Peraí, eu vou meter a cara e vou, e o outro que está vindo ali, se ele realmente não me viu? Mas eu estou visível, como é que ele não está me vendo? Pera, ele pode não estar ali enxergando. Então tem que se tomar muito cuidado quando a gente está em trânsito. é que nem aquela frase. Ele tá me vendo aí, né, louco? Tá me vendo? Ele não é doido? Só que eu não sei qual é a relação que tem entre a loucura e a cegueira. Pois é, né? Essa frase ela é muito famosa, tipo, mais por questão de pessoas que estão Tipo assim, pedestre mesmo. Eles acham a que pessoa. a pessoa tá dirigindo, É. ela tá ali e não tá nem. Tipo assim, É, a pessoa tem uma consciência, aí a outra pode não ter a mesma consciência que ela. E ela Perfeito. pensa que ela tem a mesma mentalidade, né? uma coisa que as pessoas não entendem, por exemplo, que exemplifica bem o que a gente está falando. Um caminhão. Eu tenho o cavalo trator, tenho o semi-reboque, tenho outro semi-reboque ou um reboque. Eu tenho 3 peças em um único caminhão. Aqueles caminhões compridos, Aham. 25, até mais de 25 metros. Alguns locais ali são locais que não há visibilidade mesmo com o retrovisor. São locais que a gente chama de ponto cego. Perfeito, isso aí. Tá bom, hein? Você tá danado, hein? É muito bom. São locais que a gente chama de ponto cego. E aí eu tô do lado do caminhão, eu tô olhando o retrovisor, só que o retrovisor do caminhão. Aham. E aí eu tô vendo um pedaço para lá, eu não tô vendo o motorista. Se eu não estou vendo o motorista do caminhão, o motorista do caminhão também não está me vendo. É uma lei básica de física, né? Quando a gente fala sobre reflexão. Então, automaticamente, se o camarada não tá, eu não estou vendo o motorista não vai estar me vendo. Então, esses pontos cegos são locais que eu não devo ficar. E aí, qual é a ideia? Ele está me vendo. Aí tem um motorista que está o quê? Dirigindo com o celular na mão. Aí tô aqui, ó, com o celular na mão e dirigindo. Pô, eu tô atravessando na frente do motorista, será que ele não está me vendo? Tá ali, né? Uhum. Eu tô vendo, né? Com o celular na mão, eu não vou ver, pô. Então não dá para confiar. Não dá para confiar. Eu costumo dizer isso. Me perguntaram uma vez quando eu fui fazer o teste de habilitação para carteira D. Aí a psicóloga do psicotécnico disse assim: qual é a nota que você se considera como motorista? Eu digo 8. Ela, por que 8? Eu digo, porque eu sempre tenho que melhorar. Mas como assim? Eu digo, eu sempre tenho que aprender. E se eu tiver um excesso de confiança no trânsito, automaticamente eu estou mais fadado Sim. a sofrer algum acidente por conta dessa autoconfiança. É até um preceito bíblico quanto a isso, né? A altivez de espírito precede a ruína e a soberba precede a queda. Então, camarada que é soberbo, a tendência é cair. Eu sou um excelente motorista. Eu faço, eu aconteço, eu vou me meto onde não é para me meter, eu coloco o carro em locais que são curtinhos que eu não deveria estar e acabo ocasionando algum acidente por conta desse excesso de confiança. Uhum. Não me machucam, mas machuca o próximo. E aí? Como é que fica? Verdade. E também muitas vezes não é nem quem tá ali dirigindo, às vezes acontece por um pedestre mesmo, porque tem regra para atravessar uma faixa, toda a sinalização e muitos não ligam, só vão ali achando que porque estão ali como pedestres estão na razão. Perfeito. Não, não é porque há uma faixa de pedestre que ele pode simplesmente entrar nela e Tem o automaticamente poder de todo mundo vai parar. Parar, Exato, não é automático. Ele tem que dar um sinal para o pessoal vê-lo e aí sim ele atravessar. O camarada que está na bicicleta, o ciclista ele não deve atravessar uma rua
pedalando. Uhum. O ciclista ele tem que descer da bicicleta e sair empurrando a bicicleta. Na hora que ele está pedalando, se a corrente cai, se ele acha que dá tempo de atravessar pedalando e a corrente cair, ele vai ter que descer da bicicleta para poder terminar de empurrar. E o carro que está vindo, que também achava que ele fosse conseguir passar, acaba acertando ele. O pedestre que vai atravessar no meio da rodovia, pegando as divisórias de pista, um canteirinho ou até pulando a divisória de pista, e acha que não tem problema, porque está todo mundo vendo. Pô, se tem a passarela, por que não atravessa pela passarela? Por que não faz o caminho? Gente, é coisa de 5, no máximo 5 minutos a mais. Mas é 5 minutos, são 5 minutos a mais que vão garantir a tua vida, que vão certificar e que lá por cima nenhum carro vai te pegar. É a ideia. A não ser que tenha algum bonito de algum, né, Félix? Algum bonito de algum motociclista que inventa, que diz, não, a passarela é pra gente passar. Aí acaba atropelando o pedestre lá em cima. Mas esses a gente também cai em cima. Esses a gente também vai. E a gente vai tanto para a campanha educativa, explicando que ele não pode ultrapassar lá em cima, também quanto na maneira repressiva, autuando com multa e, se por acaso tiver alguma outra problemática causando segurança viária, fazendo a remoção do veículo. Porque, pô, vai colocar segurança. Esses dias, o pessoal até brinca comigo em relação a isso, porque eu pego muito no pé de gente que vem na contramão em cima da calçada. Isso me dá desespero. Por quê? Meu filho, 14 anos, estava trafegando na calçada, o motoqueiro veio, na motociclista, veio na contramão, em cima da calçada e acertou meu menino. Caiu para lá, se machucou, aquela coisa toda. E aí? Aí como é que fica? Pô, ele estava na calçada. Aí o outro, mas é porque eu só fui pegar aquele pedacinho ali de contramão. Pô, mas é aquele pedacinho de contramão que machucou um adolescente, que poderia ter levado, se fosse um acidente mais grave, ter levado meu filho a óbito. Qual era a dificuldade que tinha de fazer um retorno em um quarteirão, que ele numa moto não gastaria nem um minuto a mais? Às vezes o pessoal nessa aceleração, tô muito apressado, muita coisa para poder fazer, eu tô atrasado, aquilo, outro, e acaba ocasionando um acidente, ceifando uma vida, e não é porque o condutor é um bandido, ou, não posso, falei essa palavra agora, já foi, mas não é porque o condutor uma pessoa marginalizada, um infrator social, é porque aquele condutor, naquele momento, tomou uma atitude que não deveria ter tomado, que era uma atitude imprudente, negligente, ou por imperícia, que acabou ocasionando a morte de alguém. Isso tem que ser tomado com muito cuidado. Muitas vezes isso também acontece por falta de organização da pessoa mesmo, porque, tipo, a pessoa sabe que tinha um horário para chegar naquele local. Por que não separou um horário para sair mais cedo, se arrumou mais cedo, aí sai chutado de casa e é quando ocorrem esses acidentes. Perfeito, sai mais cedo. O pessoal sabe que a entrada da Jorge Teixeira, por exemplo, às 7h30 da manhã até às 8 horas, é cheio. Não passa. É um congestionamento Não muito passa grande. uma pulga pulando ali naquele meio. O congestionamento fica grande. Então o que é que faz? Sai mais cedo. Ou pega a rota alternativa. Uhum. Pode entrar depois do viaduto da Jatuarana, por exemplo, antes daquele redutor de velocidade que tem ali, pega a direita, pega a rua ao lado da Havan, vai cruzar todas essas ruas que vai sair aqui na Jorge Teixeira. Vai passar a Raimundo Cantuária, passa Alexandre Guimarães, consegue passar a Caúla, que também desce até a Jorge Teixeira, então tem a Calama mais na frente também, consegue descer para a Jorge Teixeira também tranquilamente. Mas o que é que faz? Quer sair apressado, porque saiu tarde, vou dormir um pouquinho mais. Vou estender um pouquinho mais na cama, preguiçar um cadinho. E é nisso que acontece. Só mais 5 minutos. Né? Só mais 5 minutos, aí só, né? Só mais 5 minutos, No 5 mais alerta, 5. né? E esses 5 minutos podem ser fatais para alguém. É por isso que, tipo assim, a principal coisa é a educação, né? Educação no trânsito, educação na vida toda, porque sem educação você não tem a consciência e pode acabar levando a um problema, né? Perfeito. A PRF, inclusive, ela. No momento em que. A gente teve 2 momentos históricos que, inclusive, caíram no nosso concurso, né? Na prova discursiva, lembra, né? Um momento em que saiu, por exemplo, as questões referentes à lei seca. Teve uma diminuição significativa na quantidade de pessoas que foram encontradas dirigindo alcoolizadas, mas depois teve um aumento. Aumentou, não teve para onde. Só que quando foi
Não, primeiramente com a questão dos crimes de trânsito, né? Primeiro surgiu os crimes de trânsito, e aí teve aquela questão da diminuição, depois aumentou. Quando veio a questão da lei seca, a PRF ela adentrou no que a gente chama de penatrãs, que são campanhas que são feitas, adequadas pela realidade do Brasil com a Organização das Nações Unidas, visando a redução da quantidade de acidentes de trânsito. Dentre outras situações que são visadas nesse acordo que foi feito, também tem a questão da diminuição de acidentes de trânsito. Era meta até 2024, meta até 2034 e vai seguindo essas metas. A meta de reduzir a quantidade de acidentes. Uhum. A PRF começou a adentrar, a partir da lei da lei seca, como é chamado, começou a adentrar com questões educativas. E aí visualizou essas questões muito na questão da educação, trazendo, olha, campanha educativa. Não, cuidado para não estar dirigindo quando estiver alcoolizado. Olha, se você beber, não dirija. Uhum. Seja um amigo da rodada. Se você está saindo em 5, pega um amigo que não vai beber naquela noite. Ah, mas quer todo mundo beber? Pega um carro de aplicativo. Faz alguma outra coisa para você não estar dirigindo alcoolizado. E essas campanhas de educação, elas foram muito mais afetivas do que a repressão. Acredita nisso? Que nem no carnaval, né? Que muita gente bebe Perfeito. e quer ir dirigindo, tanto que até o Detran, a prefeitura, fizeram até um serviço, né? De você chamar um carro que te leva até a sua casa. Isso. Tipo assim, garantindo sua vida, né? Garantindo. Garantindo. Porque o índice de acidente que a gente vê nos jornais, que a gente vê nas notícias, é muito grande quando tem esse tipo de festa. Porque Sim. a pessoa bebe e vai pra rua de carro e dirige alcoolizado, né? E te falar assim, o tipo de acidente que a gente encontra, né? É um tipo de acidente bem difícil, né? Eu, rumando para o meu trabalho uma vez, tinha um senhor, 62 anos de idade, e ali na entrada do Areia Branca, do lado daquele prédio que era da PRF lá, aquela construção, na estrada da Areia Branca, entrando ali, ele estava indo no sentido da Uni, e ele, ao invés de fazer o retorno lá em cima, ele tentou pegar um canteirozinho que tem aberto ali entre Uhum. uma faixa e outra. O carro veio e pegou ele. Ixi. Tava ele deitado, já morto, já sem vida, na beira da estrada. Uma perna dele a cerca de 30 metros dele. Um braço dele largado lá no meio do mato. Tava eu e a Camila, inclusive. Um braço dele largado lá no meio do mato. Sangue para tudo que era lado. E a gente foi atender aquele acidente. E aí é uma coisa que chegou a família lá na hora e a gente dizendo, ó, quando a gente pega no pé das pessoas para que eles cumpram as regras de trânsito, não é porque a gente tem prazer em autuar alguém, prazer em estar brigando com as pessoas, não é isso. É porque a tua família precisa que você volte para ela. A tua família precisa que você volte. E o que é que acontece? Se você é negligente no trânsito, pode acontecer de você não retornar. E como é que a tua família vai ficar? Porque não sofre só a pessoa do acidente É. ali, mas toda a Perfeito. família, todas as pessoas ali que estão em volta, todas as pessoas que têm um certo relacionamento com essa Perfeito. pessoa. Porque todo cuidado no trânsito é pouco, né? Porque Perfeito. você vai, por exemplo, você vai e pega um carro. Ah, vou bem ali. Vou só e já volto. Não sabe se vai voltar. É. Por isso que todo cuidado é pouco no trânsito, né? Perfeito. Aí chega, toma atitudes que não deveria tomar, acaba não retornando. A família fica na dependência, a família vai sofrer. Uhum. Quando a gente está em. A PRF implica com tudo, né? A gente vê isso muito no Instagram, né? Mas também a PRF implica com tudo. Quando a É que é PRF. o pessoal gravando, né? Isso, gravando. Tá lá o carro todo destroçado, assim, todo acabado. Não, PRF implica com tudo. Eu acho graça com aquilo dali. Na realidade, a gente implica, por quê? Porque a gente quer realmente ver você voltar para casa. Eu não quero ter o trabalho de estar catando pedaço de cidadão que acabou sendo morto por conta de uma besteira que fez no trânsito, como acontece no nosso dia a dia. A gente tem que chegar. A pior coisa da minha vida, a pior ocorrência que eu tive na minha carreira de policial foi a primeira ocorrência minha de acidente de trânsito com óbito. Foi a pior. Até hoje, como policial, foi a pior. Guajará-Mirim, o camarada estava fazendo entrega de moto. À noite, ele não viu um caminhão que estava estacionado na via e ele entrou na traseira do caminhão. Morreu na hora. A gente chegou para fazer o acidente de trânsito, isso foi em fevereiro de 2022. A gente chegou para fazer o acidente de trânsito, para fazer a perícia, fazendo a perícia do acidente de trânsito. A mãe,
A irmã e o pai estavam lá. E a mãe dizia assim para mim: eu não posso nem pegar a sandália dele agora, porque estava a sandália dele, o corpo já tinha sido levado e a sandália que ele estava usando estava lá, no chão. Aí eu fiz: não, agora não dá para a senhora pegar, porque eu vou precisar fazer a perícia. Logo depois que eu fizer a perícia, a senhora vai poder recolher os objetos dele, não tem problema. E ela assim chorando, desesperada, porque o filho tinha acabado de morrer. Poderia ter voltado para casa se tivesse tido a atenção suficiente dentro do trânsito, porque era uma reta. Ele deve ter se distraído com alguma coisa que entrou na traseira do caminhão. Inclusive, não tinha nem marca de frenagem. Ele não freou, ele não viu o caminhão. Ele simplesmente entrou na traseira do caminhão e era muito bem iluminada aquela via. Então, assim, eu ter de falar para aquela mãe que o filho dela não ia mais voltar para casa, que ela não podia naquele momento pegar a sandália, pegar o óculos dele, que não podia pegar o restante do celular que estava lá. Tinha uma correntinha dele de pescoço que estava lá também, que era da família, inclusive, e ela não podia pegar naquele momento. Aí vai eu amparar a mãe, fazer a perícia. Daqui a pouco tá ela lá desesperada, chorando. Eu vim cá abraçar e conversar com ela para tentar confortar. Não tem o que a gente fazer naquele momento. A gente como policial e nem a gente como humano. Mas serve de alerta, de dizer, olha, preste atenção no que vocês estão fazendo no trânsito, porque vocês precisam voltar para casa. A família de vocês precisa de vocês. Ter o cuidado, né? Com certeza. E também é muito recorrente acidentes com entregadores, né? Acho que muitas vezes, por eles ganharem por entrega, eles acabam ali fazendo de tudo para entregar rápido e é nesse momento que E acontece. acabam fazendo também várias infrações, né? Sim, Que é furar sinal e ir na velocidade acima, perfeito. para poder, tipo assim, ganhar mais pelo trabalho, né? Hoje existe projeto de lei que visa melhorar a qualidade de trabalho desses profissionais, né? Exatamente por conta disso, por esses critérios que vocês falaram. Ele tem que correr mais para poder entregar, ele tem que entregar mais para poder receber bem e tem que retornar para poder fazer novas entregas. Então ele anda acelerado, passa por cima de calçada, entra na contramão, fura sinal vermelho, sai costurando no trânsito para poder conseguir o sustento. E muitas das vezes, mais do que isso, ele tem a pressão do próprio patrão, que diz assim: ah, sabe aquelas campanhas que dizem assim, você faz o seu pedido e se a gente não entregar em 3 minutos, o Sai seu de graça. pedido sai de graça. Aham. Sabe o que é que não sai de graça? A conta do motoboy. O motoboy é quem vai sofrer, porque vai ter que fazer uma entrega em 3 minutos, saindo da Zona Norte até no Bairro Novo, que não vai conseguir. Ele vai conseguir levar 15 a 20 minutos para poder chegar lá, mas ele tem que entregar em 15 minutos, porque se por acaso ele não conseguir efetuar essa entrega dentro do prazo, vai sair da conta dele. Aí ele tem que acelerar, ele tem que ir mais por conta de uma pressão trabalhista, porque a própria pessoa que deveria cuidar, que é o empregador, não cuida dele. E aí ainda tem que estar enfrentando certas pessoas que não conseguem vir na porta do condomínio para poder pegar o produto dele. Certas pessoas que vão agir com o motoboy de forma preconceituosa, e até muito mais do que preconceituosa, né? Agindo de uma forma criminosa com o motoboy, destratando, xingando, dentre outros atributos que eu não prefiro aqui nem falar, né? Nem citar aqui em detalhes. Mas todos os crimes que essas pessoas vêm sofrendo em decorrência de tentar trabalhar, tentar ganhar o pão de cada dia. Tem suas complicações. É, falta poucos minutos para encerrar. Muito Fazer o pouco, quê? né? Ah, passou rápido. É A gente vai isso. conversando aqui, é muito pouco. Você tem mais alguma coisa para falar? Não, eu tenho muito a agradecer por esse momento, a gente poder estar aqui batendo esse papo. Falar sobre essa situação, como a gente estava dizendo aqui agora há pouco, o mês de maio é um mês muito corrido, com muitas atividades. A gente tem informações e a gente já aproveita para frisar isso acerca do Maio Amarelo, campanha de trânsito. A gente fala sobre o Maio Laranja, situações de vivências contra exploração sexual de crianças e adolescentes. É uma campanha que, inclusive, a gente aderiu o Grupo Regional de Combate aos Crimes contra os Direitos Humanos, que está aqui representado. Estamos nesse momento aqui nessa sala, Lilian,
a PRF Palmeira, PRF Félix, o PRF Tancredo. Chega aqui, só para conhecerem vocês, chega aqui. O Porque Tancredo não está aqui é nesse um momento, tema muito importante, claro. né? Sim. A gente está em campanha junto com o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público aqui também nessa situação. Aqui temos a Palmeira, PRF Palmeira, PRF Félix. O Tancredo não está aqui nesse momento, mas também compõe esse grupo. É um grupo de combate aos crimes contra os direitos humanos. Então, assim, no mês de maio, acidentes de trânsito, temos exploração sexual, campanha contra exploração sexual de crianças e adolescentes, que também é pesado. Rondônia, hoje, é o segundo estado em números de estupro de vulnerável e violência sexual contra criança e adolescente do país. Porto Velho é o segundo município com maior quantidade de casos de estupro de vulnerável no Brasil. Meu Deus. Então, a gente tem Bem alarmante, é uma situação alarmante. Então, a gente tem uma campanha, todas as forças policiais, juntamente com o Ministério Público, estão atuando no estado de Rondônia em prol de combater esse tipo de situação. E aí a gente já faz esse alerta também em relação a isso. Se tem alguma situação em relação a isso, denuncie. Violência sexual, ela deve ser denunciada, deve ser combatida. Se for você a vítima, ou se for uma pessoa que você conhece que é vítima, denuncie. Não há problema em relação a fazer denúncia. A denúncia ela é apurada. Então tem gente que fica com medo, se eu denunciar e não for nada. Denuncie. A situação vai ser apurada. Nesse mês também, a gente tem campanha de conscientização como o Dia Internacional do Autismo, o que é super importante também da pessoa com transtorno do espectro autista. Super importante para conhecimento. E fora isso, a gente ainda tem, dentro do mês de maio, a questão referente à comunidade LGBTQIAPN+, falando sobre questões de homotransfobia. Então, são pautas muito importantes nesse mês. É um mês muito movimentado. Segurança Pública trabalha muito nesse sentido nesse mês. E para mim é um prazer estar aqui podendo falar tudo isso que eu estou falando. O nosso podcast agradece muito por ter isso. vocês terem cedido o tempo de vocês vindo aqui, né? Falar um pouco da carreira de vocês, falar como está sendo o trabalho de vocês, porque o trabalho de vocês, muita gente acha que é picuinha, ficar chamando atenção ali, mas não é, né? É só ficar lá dando multa. A gente Só tem que dando multa, agradecer. A gente tem que agradecer Pra receber no porque final do ano. Isso, diz gente que tem que aumenta nosso agradecer salário, porque porque a gente. É bom falar isso, tá? O nosso salário não aumenta quando a gente faz uma multa, tá? Verdade. Não aumenta. todo mundo acha, eu vou aplicar multa ali porque meu salário vai vir uma remuneração a mais. Exato. Mas a gente tem que agradecer, né, por vocês. Enquanto a gente está dormindo, enquanto a gente está comendo, enquanto a gente está fazendo algo no nosso dia a dia, vocês estão lá, mantendo a segurança do dia a dia, vocês estão lá salvando vidas, né, que é muito importante para a nossa sociedade. Existe um lema dentro da PRF. Pode... A PRF não para. E literalmente ela não para. Ela funciona 24 horas. Enquanto eu tô saindo do meu plantão, eu tive plantão de ontem para hoje. Eu entrei ontem 8 horas da manhã, saí hoje 8 horas da manhã. 24 horas. 24 horas. Hoje, 8 horas da manhã, uma outra equipe assumiu. Só vai sair amanhã às 8 horas da manhã. Então, assim, a PRF não para. É todo tempo. Todo A tempo, precisou 191. A gente está sempre disponível para poder, seja ajudar em situações de trânsito, seja ajudar em situações de crimes, ou que não seja também crimes. A PRF também faz inúmeros trabalhos, como o trabalho de visita às escolas, como o trabalho de encaminhamento de pessoas em situação de vulnerabilidade. Trabalhos sociais, né? Sim, trabalhos sociais a gente também faz. Encontrou uma pessoa que está com um problema na rodovia. Como é que faz? Está com um transtorno mental, por exemplo. A gente vai pegar essa pessoa e a gente vai encaminhar para um determinado hospital. A gente faz resgate de pessoas que estão em vulnerabilidade. Mês passado a gente encaminhou um cidadão daqui de Porto Velho para um centro de recuperação. Cidadão que estava com usuário de drogas e a gente fez o encaminhamento dele para um centro de recuperação. Trabalho que a PRF faz e o pessoal não conhece. Muitos trabalhos sociais. O pessoal acha que é só multar e prender gente. Não, a gente também tem muito trabalho social que é feito. Nossa atividade é fabulosa, eu sou apaixonado. É complicado eu falar porque eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu acho que tem alguém aqui que não seja dos dois? A gente é apaixonado pelo que a gente faz. Eu acho que o trabalho significar mesmo ser apaixonado, né? Gostar daquilo que a gente faz. Perfeito. Realmente, é isso não o significado. Não adianta o salário, né? Tem que ser o amor. Exato. Além do salário ser um motivo, né? Mas também tem que gostar daquilo que você A faz. gente quer ele no início do mês, que vale a pena. Claro, muito bom. Mas ajudar as pessoas, Sim. ver É uma o coisa rosto que de cada também não tem pessoa. preço, né? Exato, não tem preço. Não tem preço.
Isso é muito gratificante. Você dizer assim, pô, eu pude ajudar alguém. No final, a gente relatar uma situação. Cheguei para uma senhora, estava vindo do Acre para cá, e ela estava no início do tratamento dela de câncer. E aí eu fiquei com muita vontade de falar com ela naquele dia e contei a história do meu filho, né? Que meu filho também entrou em tratamento quando ele tinha 3 anos. Eu disse, ó, meu filho está super bem, 14 anos, e eu vou lhe dizer uma coisa. Eu vou abordar a senhora aqui novamente e a senhora vai me dizer que a senhora está curada. 8, 10 meses depois, eu abordei um ônibus vindo do Acre. Comecei a abordar, conversando. Quando eu cheguei nela, falei, o rosto era muito familiar, mas a gente aborda tanta gente que não... Aí ela, você lembra de mim? Eu fiz, não, senhora. Aí ela, você contou pra mim a história do seu filho. Eu disse a você que eu estava em tratamento de câncer. E você disse a mim que quando eu lhe abordasse novamente, quando você me abordasse novamente, eu ia dizer pra você que eu estava curada. Hoje você está me abordando. E hoje eu posso dizer pra você, eu me emociono quando eu falo disso. E hoje eu vou dizer pra você. Hoje foi o meu último dia de tratamento. Hoje foi o meu último dia de tratamento e os médicos me deram alta e disseram que eu tô curado. Nossa. Não Legal. tem preço. Não tem preço o nosso trabalho. Não tem preço. É fabuloso. O trabalho da PRF é fabuloso. Nossa, e a gente fica assim, tipo, se desse pra gente fazer um podcast de horas e horas, Acho era que vai tanta precisar da história, parte e dois. principalmente da PRF. Tô disponível. O policial Chame. rodoviário deve ter inúmeras histórias aí. Principalmente num mês que é tão corrido, né? Tirando tempo. Eu garanto que vir a aqui. policial Lília também tem, o Félix também tem muitas histórias, né? E infelizmente nosso podcast está se encerrando. A gente agradece muito mesmo por vocês terem vindo aqui participar da nossa isso. Conexão Escolar, que é o nosso podcast, da Escola MTI Brasília, né? Muito obrigado por vocês também. Eles vieram aqui também fazer uma palestra, né? Sobre esses assuntos importantes na sociedade, na rodovia do Brasil. E é muito gratificante ter vocês aqui falando esses assuntos, né? Quer falar alguma coisa, Yasmin? Sigam a PRFRO, hein, gente, no E Instagram. sigam o podcast Conexão Escolar, né? Que é nosso Instagram, e o PRFRO. Podem seguir lá também, se vocês quiserem deixar o Instagram de vocês. Tem muita informação lá no PRFRO, tá? É super importante, inclusive. Apareceu alguma pane aqui dentro da cidade, a gente sempre posta lá para poder avisar. Então, se termos de rodovia federal, Governador Jorge Teixeira, imigrantes, ou a 364 ali, caminho para sentido Candeias do Jamari, a gente está sempre informando dentro do PRFRO. Isso estou falando de Porto Velho, mas a gente tem uma abrangência muito maior, né, em relação ao Instagram, então estado e até mesmo fora do estado, muitas vezes saem essas informações lá. Então, muito importante seguir, até para questão de informação mesmo, para você ficar informado do que está acontecendo no trânsito aqui no nosso estado. E foi isso. Obrigado por vocês terem Obrigado, assistido. gente. Se vocês estiverem viajando, precisando contato da polícia, né? É 191, né? 191 PRF. Vocês podem ligar se precisarem de alguma coisa de emergência, vocês podem estar ligando, tá? Muito obrigado pela participação aqui de vocês, muito obrigado por vocês terem assistido, e foi esse nosso episódio Isso, até a próxima. do Conexão Obrigado, Escolar. gente. Até a próxima. Até Bom mais. trabalho para vocês aí. Obrigado. Muito obrigado a todos.